Quer assistir a uma videoaula sobre ética e integridade, um conteúdo especialmente preparado para o CNU, Enem dos concursos? Então assiste esse vídeo até o final. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Já deixa um like se você gosta dos meus conteúdos e faça sua inscrição para continuar assistindo videoaulas gratuitas sobre temas que vão cair no Enem dos concursos. E atendendo a muitos pedidos de seguidores, de ex-alunos e ex-alunas do curso de Direito, de pessoas que me acompanham lá no Instagram, eu estou gravando agora 3 videoaulas do tópico Ética e Integridade. É aquele conteúdo que é do bloco comum, que vai cair para todos os cursos de nível superior. Então, se você chegou até aqui por meio buscando esse tipo de aula para o Enem dos concursos, continua comigo. Lembrando que essa aula de Ética e Integridade, ela é dividida em 3 partes. Olha só, pessoal. Quais conteúdos desse bloco do edital eu separei para vocês? É o conteúdo 3.1, que eu vou dividir em 3 aulas, né? Essa aqui, ó, é a aula 1, ok? Então nós vamos ver nessas 3 aulas, né? Princípios e valores éticos do serviço público, seus direitos e deveres, à luz do artigo 37 da Constituição, e do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, que é o Decreto 1171 de 94. Mas antes de iniciar as nossas videoaulas, eu tenho só que dar alguns avisos paroquiais aqui para vocês. Primeiro, muita gente está pedindo aula, daquela parte de organização do Estado, os 3 poderes, a administração pública, direta e indireta, servidores públicos, que contempla aí do 37 ao 41. Esses conteúdos já existem aqui no canal, eu já gravei essas videoaulas, eu fiz uma playlist aqui, que é CNU, Enem dos concursos. Vou colocar o link aqui da playlist, você consegue assistir outros conteúdos já gravados por mim anteriormente, inclusive a parte de servidores públicos, eu acho que eu nem coloquei nessa playlist, eu vou colocar. Então já tem muito conteúdo aqui. Os que não tem deste bloco comum aí para todos os cargos de nível superior, eu estou complementando. Então políticas públicas já tem, outros conteúdos, aquele diversidade e inclusão eu gravei, tive um retorno bem bacana de vocês. Então agora eu vou gravar 3 aulas de ética e depois a gente vai aí para outro tópico do edital, mas já tem muita coisa aqui. Confere na playlist o que serve para você e confira no canal como um todo, que às vezes você vai tentar, por exemplo, algum bloco específico, por exemplo, infraestrutura, enfim, que vai cair algum tópico que já está aqui no canal fora dessa playlist. Eu coloquei nessa playlist só os conteúdos comuns para todos os cargos de nível superior, ok? Segundo aviso paroquial, gente, que nós vamos estudar a parte introdutória, a parte teórica de ética e integridade. Vocês vão ver que tem uma campanha do governo federal voltada para a conscientização da ética e integridade dos servidores públicos, mas nós vamos ver o decreto 1171 de 94 aqui, destrinchado artigo por artigo, inciso por inciso, a linha por a linha. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu coloquei a letra da lei nesses 3 slides, além do conteúdo teórico, e nós vamos fazer a leitura do decreto, comentar os pontos principais, como é que cai na prova. Por que eu estou avisando isso? Porque senão brota hater do rejunte. Mas ela está lendo 1171 de 94? Gente, é claro que eu vou ler o 1171 de 94 com você. Você sabe por quê? Se o edital indicou uma letra de lei para você, você tem que fazer a leitura detalhada, refletindo, grifando os pontos principais e absorvendo isso aí. Só que eu vou fazer isso com vocês, de forma dialogada, de forma comentada. Então vamos ver o 1171 de 94 completo, além do conteúdo teórico nessas 3 aulas. Essa é só a primeira. Mas vai ter a leitura do 1171, sim, juntos, não vai ser aquela leitura, lê o slide, passa, lê o slide, passa, lê o slide, passa, que ninguém aguenta. Mas eu já tô avisando que senão brota hater do rejunte aqui, sendo que o próprio edital indicou essa lei como obrigatória. Finalizados os avisos paroquiais, vamos começar, pessoal. Como eu falei para vocês, o governo federal ele tem hoje uma espécie de campanha voltada para a ética e integridade no serviço público. Por isso que o edital do CNU colocou esse tópico como comum para todos os cargos públicos.
Então, de acordo com a Controladoria Geral da União, né, a integridade ela é um componente fundamental da boa governança que busca aí direcionar, né, condutas, valores, princípios, normas na construção de ambientes cada vez mais transparentes, éticos e íntegros. Então, também cai para vocês, né, um conteúdo sobre governança. A gente pode pensar aí no futuro e gravar uma videoaula sobre isso. Mas em um primeiro momento você tem que pensar que a ética e a integridade ela é uma espécie de bússola. Ela deve ser a verdadeira norteadora do servidor público federal, que é o que vocês serão, né, depois de obterem aí uma boa nota, uma boa colocação nessa prova. Então a ideia é pensar como na ética e na integridade como um norteador mesmo. E aí o MEC, ele também tem bastante conteúdo sobre isso. Aliás, eu coloquei as referências que eu usei um material dessa própria campanha do governo federal para preparar essa aula para vocês. Eu vou colocar o link aqui embaixo para se vocês quiserem acessar, né? Depois, se quiserem baixar o material e tudo. Mas, de acordo com o MEC, né, esse material informativo do MEC, a ética, ela é caracterizada, né? Qual seria um conceito de ética aqui? Ela é um conjunto de princípios que norteia as ações humanas na sociedade, né? Então, ser ética é ser solidário, é ser honesto, é ser justo, é respeitar os seus semelhantes, respeitar o patrimônio público, respeitar o bem-estar da sociedade. Então, você, como futuro servidor, você sabe o que é certo e o que é errado. Né? Você sabe o que você deve e o que você não deve fazer. Quando você vai trabalhar em um determinado órgão público e você combina com o seu amigo de você atender ele primeiro, passando na frente dos outros cidadãos e cidadãs, furando a fila no famoso jeitinho brasileiro, você sabe que essa conduta não é ética, que essa conduta não é uma conduta solidária, não é uma conduta honesta, não é uma conduta justa, com quem muitas vezes usou o horário de almoço para pegar uma fila para poder resolver alguma coisa, né, em um órgão do governo federal, em um órgão do Poder Executivo Federal. Então, ética tem a ver com fazer o que é certo, o que é honesto e o que é justo para a sociedade. E aí, especificamente com relação à ética pública, né, porque existe a ética, por exemplo, do seu casamento, né, a ética do seu lar, a ética das suas relações familiares, das suas relações com seus amigos, mas aqui especificamente a gente está falando da ética pública, né, da ética no serviço público. Então, de acordo com a ética pública, compreende você prestar bem, você prestar da melhor forma, né, os seus deveres como servidor público, você ser imparcial, né, sem favorecer ninguém, o famoso jeitinho brasileiro, agir dentro da legalidade, ser assíduo, não ficar faltando ao serviço à toa, né, assíduo e frequente, prestar suas funções com zelo, eficiência e economicidade. Acabou aquela ideia do servidor público gastão, né, que desperdiça os recursos, que imprime a monografia da sua graduação lá dentro, usando a impressora do ente público que você trabalha, né, você sabe que isso não é uma conduta ética. Então, refletir mesmo sobre agir, né, dentro da legalidade, assiduidade e frequência, prestar suas funções com zelo, com honestidade. E aí é dever de todo servidor público tratar bem os usuários do serviço público. A gente vai ver, né, na 1171 quais são os deveres, né, as obrigações, quais são as proibições do servidor público, mas você tem que tratar bem os usuários do serviço público. Eu já vi ex-aluno meu, né, infelizmente, que rala para poder passar em um bom concurso público, luta para conseguir a vaga, quando consegue a vaga, trata o usuário dos serviços públicos, né, super mal, atende mal com a vida, esquece de todo o caminho que ele percorreu, né, infelizmente, para poder chegar até aqui. Então não seja este servidor público, né? E aí, qual que é a base legal aqui, né, do que a gente vai estudar, como eu falei, é o decreto 1171 de 94, que é uma lei pequenininha, mas a gente tem que estudar ela com muita atenção porque ela tem muitos aspectos importantes, né? É o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Esse código de ética, ele vai ser a sua Bíblia, não tem a Bíblia, né, para os cristãos, que é o livro mais importante, o livro sagrado dos cristãos. Então, o Código de Ética 1171 de 94, né, assim como a 8112, mas aí já é um outro assunto, vai ser a sua Bíblia, o seu norteador das suas condutas do ponto de vista ético no Serviço Público Federal. Então, ele vai traçar a sua diretriz de conduta profissional e pessoal de todos os servidores públicos federais. Ele busca preservar os princípios éticos e morais de quem exerce a função pública. Moral e ética não é a mesma coisa, né? Não vou entrar aqui nessa discussão semântica, mas
ele preserva a ética, mas também preserva, né, aqueles valores morais que são inerentes ao serviço público. Inclusive a moralidade é um princípio da administração pública, né? Eu até falo sobre os princípios da administração pública em uma outra videoaula, tá aqui na nossa playlist. Qual que é a base do Código de Ética? E aí o edital é expresso, ele relaciona expressamente com o artigo 37 da Constituição Federal, com os princípios. Eu não vou falar sobre isso porque já tem videoaula sobre isso. Eu vou até colocar ela destacada aqui da playlist do CNU, vou colocar aqui a videoaula dos princípios da administração pública, e aí eu vou colocar a playlist também. Né? Então, a base do Código de Ética do Servidor Público Federal, do 1171 de 94, são o artigo 37 caput da Constituição, que são os princípios da administração pública, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A 8.112 de 90, que é o regime jurídico dos servidores públicos federais, outra lei importante para vocês também. E a 8.429 de 92, que é a lei de improbidade administrativa. Esses dois últimos não vão ser objetos do nosso estudo. Mas, como que a 1171 de 94 é dividida, pessoal? Você que está estudando aqui comigo, ó. Ela tem as regras deontológicas, que são princípios gerais que se aplicam ao servidor público. Dentro de ética e integridade, nós temos também os principais deveres do servidor, que são as obrigações. É tudo muito óbvio, assim, mas é aquele óbvio que precisa ser dito, que precisa estar positivado na lei, para algumas pessoas não terem razão para não cumprir depois. Vedações ao servidor, proibições, né? Muita coisa ali é óbvia também, mas é um óbvio que tem que estar positivado, para ninguém incorrer nessa conduta alegando desconhecimento. E as comissões de ética. Tudo isso, hoje nós vamos até os deveres do servidor, né? Mas nós ainda temos mais 2 aulas que falam sobre isso, então continue me acompanhando aqui para você não perder as aulas seguintes. Vamos lá, Código de Ética, né? Ele foi aprovado, o artigo 1º fala, né, que o Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, ele foi aprovado, né, entrou em vigor, ele é de 1994. E aí, olha só, o artigo 2º fala para nós quem é que se submete a este Código de Ética. Tá, eu vou fazer o Enem dos concursos. Eu vou trabalhar em X ente público. Será que eu me submeto? Né? Se você está estudando, se o edital indicou, é claro que você se submete. Mas o artigo 2º fala o seguinte, né? Os órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, implementarão em 60 dias, né, as providências necessárias para a vigência do Código de Ética. Isso é porque quando entrou em vigor em 1994, né, houve um período aí para os órgãos se adaptarem. Então, para todos esses aí, a administração pública direta e indireta do Executivo Federal, cai, né, esse código, ele cai no seu concurso porque esses entes, eles precisam agir de acordo com este Código de Ética. Então, aí foi feita uma comissão, né, de ética integrada por 3 servidores ou empregados, titulares de cargo público efetivo ou de emprego público permanente. A diferença de cargo e emprego público está na minha aula de servidores públicos, está aqui na nossa playlist. Então, basicamente, esse pessoal todo que está sendo mencionado aqui, foi feita uma comissão de ética, né, para implementação, isso lá em 1994, deste Código de Ética. E aí, né, o decreto 1171 de 94 entrou em vigor, né, em 1994, na data da publicação. Então vamos lá. Regras deontológicas, gente, são princípios gerais que se aplicam, né, ao servidor público. O que são regras deontológicas? O que é deontologia? Deontologia é o estudo do dever no que se refere à moral. Basicamente, são as regras de conduta de um determinado profissional, de uma determinada categoria profissional. Isso que seria a deontologia. E aí ela estuda os deveres de uma determinada profissão, né? Todo profissional está sujeito ao Código de Ética da sua classe. Então, eu sou servidora pública do município, né? Trabalho aqui na região metropolitana e sou advogada. Então, eu me submeto, né, à legislação, ao estatuto dos servidores públicos do município, né, e lá tem deveres, tem proibições, tem tudo que diz respeito à minha conduta, e também me submeto ao estatuto da advocacia, no que diz respeito à ética, à proibição. Inclusive, eu não posso advogar contra a fazenda pública que me remunera, né, eu não posso advogar por uma proibição ética contra um município que me remunera.
Então, só para você ver que o servidor público ele está sujeito, né, a uma regra de conduta ética. Ele está sujeito a valores morais que são inerentes à sua profissão e a deontologia, ela faz aí este estudo. Né? Não sou servidora pública federal, sou servidora pública do município, né? Tenho aí o meu cargo público efetivo, só presto concursos para a área da educação, antes que alguém pergunte, né? Eu me identifico com a carreira de professora, então eu só presto concursos na área da educação. Então, olha só, vamos falar sobre as regras deontológicas. Olha só que interessante, o inciso 1º, né? O capítulo 1º, inciso 1º do 1171 de 94, ele fala que a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, né? No exercício da função ou fora dele. Porque ele reflete, né, a vocação do próprio poder estatal. Então, a conduta do servidor público tem que ser voltada para a preservação, igual está falando aqui, da honra e da tradição dos serviços públicos. Agir com dignidade, com decoro, com zelo, com eficácia, consciência dos princípios morais. Vamos supor que você seja um servidor público federal de um determinado ente público. Eu estou evitando ficar dando exemplo de entes públicos específicos, porque eu não sei qual que você vai tentar, mas aí você é uma pessoa que na sua vida privada você é tida como caloteira, você leva um estilo de vida desregrado, né? Você está sempre sendo visto por aí sob efeito de drogas ou embriagado, né? Caído pelas ruas, dando calote na praça. Olha como que eu sou exagerada, né? O que a pessoa vai falar assim? Olha, tá vendo fulano? Pois é, fulano trabalha no INSS. Nossa, que vergonha, né? Olha o estado que ele é visto por aí. Então, assim, brincadeiras à parte, né? Pelo menos para fins de prova, você vai sempre entender que o que você faz na sua vida pessoal, enquanto servidor público federal, reflete na honra do serviço público. Então você tem que andar, tem que ter uma boa conduta, né? Agir com dignidade, com decoro, com zelo, eficácia, ter uma boa conduta na vida profissional ou na vida pessoal. E aí, ó, o inciso 2º das regras deontológicas fala que o servidor público não pode jamais desprezar o elemento ético da sua conduta. Então, gente, a ética vai muito além do que é legal e ilegal, né? Ele vai ter que decidir não somente entre o legal e o ilegal, justo e injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. E aí a gente relaciona, né, com o artigo 37 da Constituição Federal, que traz aí os 5 princípios da administração pública, que já tem videoaula aqui, vou colocar o link, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o famoso LIMP. Então, sempre pensar no que é honesto e no que é desonesto. Aí, ó, eu coloquei aqui um breve resumo para vocês, que já tem, de cada um, né, já tem um videoaula aqui no canal, mas eu falei, coloco ou não coloco para eles, né, às vezes a pessoa está tomando contato com esse conteúdo pela primeira vez. Então, o 1171 de 94 fala que você tem que respeitar os princípios da administração pública. O próprio edital, ele relaciona os princípios da administração pública com o decreto 1171 de 94. Então, ó, o que é a legalidade? Né? O servidor público ele tem que agir em conformidade com a lei. Né? Enquanto o particular pode fazer tudo que ele quiser, desde que a lei não proíba, o servidor público só pode fazer o que a lei manda. Então, se a lei não fala que ele pode fazer, ele não pode fazer, ok? Se não tiver previsão legal, não tem possibilidade de atuação da administração pública. Então, isso é uma espécie de garantia para os administrados, né? Você sabe que o servidor público federal, ele só vai poder fazer o que está na lei. Na verdade, isso serve para qualquer servidor público, não só o federal. Isso serve para mim também, que sou servidora pública municipal. Então, o princípio da legalidade, o servidor público só age de acordo com a lei. Né? Existe um limite da atuação. A impessoalidade é decorrência da isonomia, tem a ver com a igualdade, com você tratar todo mundo de forma igual. Né? Então, o princípio da impessoalidade exige que a administração pública não favoreça ninguém. Evitar, né, favorecimentos, privilégios, sempre ter voltado para o bem comum e nunca para o bem de pessoas específicas. Temos o princípio da moralidade, que o servidor público também precisa seguir.
né? O princípio da moralidade, a moralidade ela é um conceito assim meio indeterminado, né? A doutrina tenta de várias formas conceituar, mas tem a ver com honestidade, né? Com lealdade, com boa fé. A administração pública, ela tem obediência tanto à lei quanto à moral. Moral tem a ver com os bons costumes da sociedade, o que a sociedade considera certo, o que considera errado, né? Então ela exige uma atuação ética aí relacionada à moralidade. E aí, quando você atenta contra a moralidade, né, contra a probidade administrativa, tem até uma lei específica para isso, que é a lei de improbidade administrativa. Eu gosto sempre de dar um exemplo com relação à moralidade de por exemplo, um prefeito de um município extremamente pobre, que está vivendo uma situação de pobreza, decorrente de uma calamidade pública e tal, aí as pessoas às vezes perderam tudo, estão passando fome, e aí vamos supor que esse prefeito ficou ostentando nas mídias sociais e tal. Ainda que ele não esteja fazendo isso com dinheiro público, ele está ferindo a moralidade administrativa, porque às vezes não é conveniente nem oportuna aquela conduta de ostentação, ele como representante público, em uma situação em que as pessoas estão passando fome, perderam tudo e tal, e ele lá ostentando, por exemplo, fazer uma viagem com os filhos dele para Disney, ainda que isso não tenha sido feito com dinheiro público, né, naquele momento não é conveniente, né, no momento que as pessoas estão sofrendo com baixo poder aquisitivo, ele demonstrar a superioridade econômica. Então, moralidade tem a ver com essa noção, né, do que a sociedade considera certo e o que ela considera errado. A publicidade, né, outro princípio aí que o servidor público também tem que considerar no exercício da sua conduta, tem a ver com fazer tudo de portas abertas, né? Os administrados têm o direito de saber tudo que está sendo feito em âmbito da administração pública. Então, tem a ver com a total transparência dos atos que praticar, né? Nenhum ato administrativo pode ser sigiloso como regra, né? O sigilo dos atos administrativos ele vai ser a exceção. Então tem a ver com a ideia de controle, né, da administração pública pelos administrados. Então nós estamos vendo só os princípios da administração pública, né, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que se relacionam, que são a base do Código de Ética, né, do Servidor Público Federal, do Poder Executivo Federal. Então a publicidade, por exemplo, todos os atos, né, têm que ser publicados, né, no âmbito da administração pública e por aí vai. E por fim, a eficiência tem a ver com você buscar os melhores resultados possíveis racionando os recursos, né? Então, a administração pública ela tem que aperfeiçoar os seus serviços, aperfeiçoar as suas atividades, só que fazendo isso de forma comedida com os recursos públicos. Então tem a ver com você agir com presteza, né, com perfeição, com rendimento profissional, mas sempre fazendo isso de forma econômica. Vocês vão ouvir algum barulho, né? O almoço está sendo feito aqui em casa nesse exato momento. Contamos com rede de apoio para gravar essas aulas. Pode ser que vocês vejam algum barulho aí. Então, a eficiência, né, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência tem a ver com você fazer o que precisa ser feito da melhor forma possível, utilizando de forma racional os recursos, né? Fazer bem feito, rápido e de forma econômica, né, com resultados positivos para a sociedade. E aí, com relação à improbidade administrativa, já falei que tem uma lei própria para isso, né? Quando o servidor público ele é condenado por improbidade administrativa, ele comete alguma das condutas previstas lá na lei, ele está tentando contra todos esses princípios, né? E aí ele pode ter os seus direitos políticos suspensos, né? Perder a função pública, ficar com indisponibilidade de seus bens, ser obrigados a ressarcir ao erário, né, aos cofres públicos, dentre outras situações aí, podendo até responder a uma ação penal. Então, ser servidor público é coisa séria. Aí, ó, o inciso terceiro está delimitando melhor a moralidade da administração pública, né? Então, a moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal. A moralidade tem a ver com você sempre buscar o bem comum. Ok, gente? O equilíbrio entre legalidade e a finalidade, né? Então, moralidade não é só você ser honesto, mas sim você buscar o bem comum. E aí, ó, quem é que paga? Olha o inciso 4 das regras deontológicas. Quem é que paga a sua remuneração enquanto servidor público? Quem é que paga aí, né, o dinheiro que vai para o seu bolso? Não é salário, entre aspas, porque quem tem salário tem na iniciativa privada, né? O servidor público ele não tem salário.
Mas quem é que paga aquela quantia que você vai receber por mês? É o administrado, são os cidadãos e cidadãs por meio dos impostos. Então você tem que pensar nisso. Ó. O inciso 4º, a remuneração do servidor público é custeada pelos tributos, pagos direto ou indiretamente por todos, até por ele próprio. Então por isso que ele tem que respeitar a moral administrativa, né? Por isso que eu tenho que respeitar os administrados, eu tenho que respeitar, enquanto servidor, os cidadãos e cidadãs, porque são eles que pagam a remuneração que eu recebo. Né? São eles que pagam essa quantia que eu recebo todo mês. E você que vai passar neste concurso não vai ser uma quantia pequena, você sabe disso. Você vai ganhar mais do que a média da maior parte dos brasileiros, vai ganhar mais do que nossos servidores públicos municipais também, né, que nós sabemos. Então, sempre respeitar aquele que paga a sua remuneração. Outra coisa, inciso 5º, né? O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar. Por quê? Eu, como servidora pública, também sou cidadã, sou parte da comunidade. Então, respeitar a comunidade enquanto servidora pública é respeitar a mim mesma, é respeitar a minha família, os meus vizinhos, os meus amigos, as pessoas que me são caras. Então, o serviço público é o meu maior patrimônio, né? Porque além de ser o meu trabalho, toda a sociedade é beneficiada por um serviço público bem feito. E aí, ó, o inciso 6º das regras deontológicas, a função pública deve ser tida como exercício profissional e se integra na vida particular do servidor público. Então, o que está dizendo aqui, basicamente? O que você faz no seu dia a dia impacta na função pública e vice-versa. Então, agora nós estamos no carnaval, né? Vamos supor que você, servidor público, sei lá, INSS de novo, é visto aí morto de bêbado, usando drogas, né? Os homens aí cometendo assédio contra as mulheres, estão entendendo ainda que não é não, e por aí vai. E aí você tem uma conduta completamente incompatível, desregrada, por que não dizer até criminosa na sua vida pessoal. As pessoas vão apontar, ainda mais no interior, gente do céu, quem já morou no interior comenta aqui embaixo que acontece isso mesmo. Aponta e fala ali, ó, fulano, olha ali o João. João é um exemplo fictício, viu gente? Eu não tenho nada contra nenhum João, inclusive meu sobrinho amado se chama João. Olha ali o João. Nossa senhora, olha só o João tentando agarrar aquela moça à força. João, servidor do INSS, que criminoso, né? Quer dizer, o que você faz na sua vida pessoal tá levando o nome do serviço público que você integra para a lama, além de você poder ser penalmente responsabilizado por essa conduta. Então, pelo menos para fins de prova, né, que você sempre vai baixar um aqui falando o serviço público não tem nada a ver com o que eu faço na minha vida privada, né? Vai brotar o hater do rejunte me xingando aqui. Para fins de prova, o que você faz na sua vida privada se integra à sua função pública e vice-versa, viu, gente? Aí, ó, via de regra, né, os atos praticados em âmbito da administração pública são públicos, para respeitar o princípio da publicidade. Exceção, inciso 7º, né, salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração, né, a serem preservados em processo declarado sigiloso, os atos administrativos são públicos. Então, há de ser respeitada a publicidade em âmbito da administração pública. O inciso 8º diz que toda pessoa tem direito à verdade. O servidor público não pode omitir nem falsear a verdade, ainda que essa verdade seja contrária aos interesses do administrado e da administração pública como um todo. Vou dar mais uma vez um exemplo do INSS, um exemplo esdrúxulo. Vamos supor que alguém foi fazer uma consulta com você, né, a respeito das chances de se aposentar e tal, enfim, e aí você sabe que a pessoa, com base naquela documentação, não tem aquele direito que ela está querendo saber se ela tem, qualquer coisa nesse sentido. O que você vai fazer? Você vai ter que dizer a verdade. Gente, eu não sei nada de previdenciário, foi um exemplo fictício. Até o momento, direito previdenciário, você não acha uma videoaula aqui, né, de direito previdenciário. Olha que tem videoaula de muitos assuntos aqui neste canal. Só dando um exemplo. Então, você, enquanto servidor, o que você vai fazer? Você vai dizer a verdade. Ainda que a pessoa não vá concordar com a verdade, que vá contra os interesses dela, né, o servidor público ele tem que dizer a verdade. Então, ó, vamos para a última regra deontológica antes de nós iniciarmos o estudo dos deveres do servidor público, que fala o seguinte: a cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina.
Tratar mal uma pessoa que paga os seus tributos, né, significa causar para ela dano moral, de acordo com o artigo 1171, com o decreto 1171 de 94. Então, se você causa dano ao patrimônio público, né, deteriorando por descuido, por má vontade, você não está só ofendendo o Estado, né, você está ofendendo todos os homens que integram a administração pública, né, que empenharam esforços para poder construir o patrimônio público do jeito em que ele se encontra. E aí, pessoal, a gente termina nessas regras deontológicas e aí aqui eu vou falar para você sobre os deveres do servidor. A EA 8.112 de 90, eu coloquei aqui os deveres do servidor para poder relacionar. A gente não tem como ver essa lei inteira, né? Mas eu coloquei aqui os deveres para vocês relacionarem, né, com o que nós estamos estudando no artigo 1171. Perdão, de toda hora falar artigo, no decreto 1171 de 94. Então, ó, são deveres do servidor público: exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal às instituições que servir, observar as normas legais e regulamentares. Aí nós temos atender com presteza o público em geral, prestando todas as informações que forem necessárias, né? Nós temos aqui zelar pela economia e pela conservação do patrimônio público. Então note que a 1171, ele guarda uma íntima relação com a 8.112 de 90, que é uma lei que em algum momento vai ser cobrada de vocês também, porque é o seu estatuto, né? O servidor tem que manter conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual, tratar bem as pessoas, denunciar qualquer situação de ilegalidade, de abuso de poder. Nós ainda temos as proibições, né? Retirar documentos da repartição. Nós ainda temos deixar a pessoa à espera, né, de soluções, deixar a pessoa à espera de soluções que não vão ser resolvidas, né, formando fila enquanto você bate papo lá dentro, né, com seus colegas, deixar a fila acumular. Também é uma atitude que atenta contra a ética. Eu estou pegando da 8.112 de 90, né, o que se relaciona com a ética aqui que nós estamos estudando, né, no decreto 1171 de 94. Aí, ó, temos algumas proibições que também afrontam essas regras deontológicas, esses princípios éticos, como, por exemplo, ausentar-se do serviço público sem a prévia autorização do chefe, né, ele também não pode. Ainda dentro dos deveres, né, cumprir as ordens dos superiores, exceto se essas ordens forem legais, aí atenta contra a ética, representar contra ilegalidades, omissões ou abuso de poder, né, não denunciar ausências. Toda ausência injustificada ao serviço público gera desordem. Então você tem que evitar ao máximo incorrer em ausências, né, faltar. E aí, o artigo 116 da 8.112 de 90, ele continua falando aí sobre os deveres. Note que está tudo relacionado, pessoal, com o 1171 de 94, né? Ser assíduo e pontual no serviço. O servidor tem que trabalhar com harmonia, em harmonia com a estrutura organizacional, né? Isso ele está colaborando para a nação, para o engrandecimento da função pública. Então, só para você ver aí, porque a 8.112 de 90 também é cobrado para você, né? Ela não é objeto de nosso estudo detalhado aqui, não tem como eu falar só sobre a 8.112 de 90, não nessa aula, mas para você ir relacionando aí, né, com a 1171 de 94. Coloquei aqui a referência da ética no serviço público, ok? Espero que vocês tenham compreendido e vejo vocês na aula 2 e na aula 3. Um grande abraço e até mais!